a mais um momento de estudos aqui em nossa casa, Centro de Estudos Irmã Angélica. Vamos falar a respeito do capítulo 6, o Cristo Consolador. São 3 tópicos: o jugo leve, o Consolador prometido e Instruções dos Espíritos vai falar sobre o advento do Espírito de verdade. Então vamos começar pelo jugo leve. Antes que eu comece a ler a respeito do jugo leve, vamos esclarecer o que é jugo, porque não é uma palavra muito colocada no nosso dia a dia, né? Então, jugo quer dizer submissão, obediência, sujeição. Então vamos lá. O jugo leve. Vinde a mim, vós todos, os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, 28 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos nossos entes queridos, encontram uma consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais, e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Então, vamos por partes, né? São muitas as dores, as misérias que um espírito encarnado tem que passar. Então, em alguns momentos a gente tem que dar de frente com a dor de uma doença, ou no nosso corpo, ou em alguma pessoa que estiver próxima a gente, um amigo, um parente, um ente querido próximo. A gente tem que encarar e vivenciar uma doença que vai judiar, que vai até provocar o desencarne daquela pessoa que a gente gosta tanto. A gente também tem alguns momentos na vida que a gente tem que vivenciar a perda de um ente querido. E a gente faz parte da nossa vida. Nós vamos perder nossos avós, depois alguns tios, pai e mãe, né? Então, a gente vai, com o passar do tempo, vivenciando e sofrendo esses momentos. E, além disso, existem também os sofrimentos do nosso dia a dia, às vezes o desemprego, às vezes, por exemplo, nessa pandemia, quantas pessoas desempregadas, a fome, o desespero de não poder trabalhar. Então, assim, existem inúmeros momentos na vida da gente que fazem com que a gente sofra. Mas tem alguns em particular que a gente sofre ainda mais. E aí o que fazer? Porque algumas pessoas naquele momento de sofrimento se revoltam e perguntam: o que eu fiz para merecer isso? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que essa dor tão horrorosa que eu tenho que passar? Ou por que Deus levou meu filho? Por quê? Né? Não existe dor maior no mundo do que essa. E o que você pode falar para uma pessoa que está junto com você e que perdeu um filho, por exemplo? Jamais você pode falar: ele está resgatando, ou vocês estão resgatando porque erraram em outra vida. Vocês jamais podem falar: não chore, você tem que ser forte porque Ele quer que você seja forte. Não, a gente tem que só estar do lado e orar e vibrar, pedindo para que aquele coração encontre a paz. Mas em que momento aquele coração vai encontrar a paz? Na hora da perda, naquele momento, ou depois de um mês, depois de quanto tempo? Depende de cada um. Aqui diz: se você tem uma fé sólida, acredita que Deus sabe o que faz e que Deus é bom e que não traz esse sofrimento como um castigo,
mas sim como oportunidades de aprendizado, ou está libertando um filho querido. Então existem outras maneiras de enxergar as perdas, e é isso que faz com que o nosso jugo fique mais leve. A perda daquele ente querido é uma só. Você pode escolher encontrar, procurar o porquê daquilo de acordo com as leis de Deus, ou você pode se revoltar e sofrer muito mais. Por quê? Porque não vai fazer sentido. Se você não tem fé, não faz sentido. Então assim, as pessoas falam, perdi o meu filho. Ninguém perde ninguém. O seu filho não está perdido, ele continua sendo ele. Só que ele não está mais aqui na carne, não está mais aqui na matéria. Ele está na parte espiritual. Ele foi para o mundo espiritual. Ele foi para a pátria espiritual, que é a nossa casa real. É lá que nós vivemos. Aqui é um estágio. Aqui é uma escola. E ninguém está aqui pagando um pecado. Deus vai fazer você pagar aquilo. Não é. É só uma oportunidade para você evoluir um pouquinho mais. A gente vem vindo de muitas reencarnações. Muitas do passado. E a gente vem evoluindo com elas. Mas a gente também, nesse trajeto, a gente também comete alguns erros, alguns enganos. E aí nós trazemos para a nossa vida atual algumas coisas que a gente tem que rever. Que nós, de repente, cometemos alguns erros sem que nem tenhamos percebido, ou percebendo sim e fazendo aquilo, acreditando que está tudo bem, que Deus ia perdoar, simplesmente perdoando. Deus perdoa. Mas nós temos a necessidade de rever aquilo que nós fizemos de errado. É como um aluno na escola. Se ele faz uma prova e tira 0, ele vai poder passar de ano? Não. Ele vai ter que dar um jeito, fazer uma recuperação, retornar o ano ou fazer mais provas para mostrar que ele agora está preparado. Então, é isso que nós fazemos, é isso que nós passamos. Agora estou preparado. Então, o desencarne de um filho para os pais é aquele momento de mostrar para você e para Deus a sua fé, a sua confiança, porque chega um momento que você tem que entregar. Não adianta você ficar batendo a cabeça e se revoltando, e xingando e maldizendo Deus e todo mundo, porque aconteceu com você. Pode ter acontecido com qualquer outro. Nesse momento aconteceu com você. E por quê? Porque é necessário esse momento, é necessário esse aprendizado, por mais duro que possa parecer. Se isso veio para você, é porque você está preparado para passar por aquilo. E se você tem a fé e a confiança plena em Deus e acredita nas lições de Jesus, o jugo fica muito mais leve, porque você sabe que Ele está bem, que está no mundo dos espíritos, que é lá onde que todos nós vamos nos encontrar, que é lá a nossa verdadeira casa, que aqui é simplesmente um momento. Isso traz para a gente um consolo muito grande. Isso sem falar nos outros problemas que são menores, mas igualmente doloridos, que são menores, mas que também são grandes, como de repente uma falência, de repente um desemprego, né? a fome. Então, por quê? Por que uns nascem com tanto, outros com tão pouco? Então a gente tem que pensar, Deus é perfeito. O que está acontecendo? Né? Jesus disse para nós, instruí-vos. Então ninguém fala para você, acredite e acabou, é isso que eu estou falando? Não, vai atrás, estuda, para você vivenciar aquilo que você está lendo, para você experienciar com toda a sua alma, para você passar por aquilo e fazer aquele sofrimento todo valer a pena. Porque o sofrimento ele vai acontecer, está no seu planejamento de vida, vai acontecer aquilo e aquilo outro, vai. Agora, como você vai encarar, aí é a sua escolha.
né? E aí o Consolador, ele traz para a gente isso. Tenha fé, acredite em Deus, que aí tudo fica mais leve, tudo fica mais suave, né? Só que, entretanto, Jesus coloca uma condição, a sua assistência à felicidade que promete aos aflitos. Qual seria essa condição? Que é o dever de amar e o dever da caridade. Então, apesar de tudo, Ele pode te perdoar, Ele pode ter misericórdia sobre a sua vida, sobre os seus erros, porém, você tem que fazer a sua parte, né? Que é o quê? Amar. Amar ao próximo, respeitar o próximo, de alguma forma trabalhar a caridade. Existem vários tipos de caridade. Tem a caridade até para ouvir, sem julgar. Faça da sua vida uma missão. De repente você fala assim, hoje eu vou tentar não julgar ninguém. Hoje eu vou tentar não falar mal de ninguém. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E tenta. Às vezes a gente escorrega, mas aí no final do dia você fala, bom, deixa eu ver, consegui? Quase, né? Quase. Amanhã eu vou ver se eu consigo melhorar. É isso que Deus espera da gente. Faz a sua parte, que Ele faz a dele, né? Agora, o segundo tópico é o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu o rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenha dito. João, capítulo 14, versículo 15, capítulo 17 e 26. Aqui ele diz o seguinte: guardai os mandamentos. Quais são os mandamentos? Os mandamentos que Moisés trouxe lá há muito tempo atrás. Ele trouxe para a gente, ele foi um legislador, né? Ele trouxe a primeira revelação e ele trouxe os 10 mandamentos, que a gente chama de decálogo. Além dele trazer esses 10 mandamentos, que foi entregue a ele por Deus, ele também, antes até, ele já tinha também, para aquele povo daquela época mais selvagem, ele tinha instituído várias leis civis. E aí era ele, a pessoa aqui encarnada, estava vendo que o povo estava todo em desordem, naquela loucura, selvagens. Então ele colocou algumas regras, algumas leis, né? Pode, não pode, o olho por olho, né? Dente por dente. E aí ele recebeu os 10 mandamentos. E aí são as leis de Deus. Esta é imutável. As leis civis que ele instituiu não eram imutáveis. Então ficou lá para aquele povo daquela época. Mas os 10 mandamentos, tem que ser respeitado até hoje. E isso está ali marcado na nossa alma, no nosso consciente. A gente sabe que não deve matar o outro, que não deve roubar. A gente sabe, né? Então assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, são os 10 mandamentos, mais a segunda revelação, que foi Cristo, que Ele trouxe: amai ao próximo como a ti mesmo, né? Amai a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E Ele trouxe o quê? O amor, Ele trouxe o perdão, Ele trouxe aquela coisa mais sutil, né? E não foi muito bem recebido, não foi muito bem compreendido, porque ainda as pessoas eram embrutecidas. Mas como Ele fez para deixar essas lições serem válidas até hoje? Ele ensinou através de parábolas, né? O sermão da montanha. Então são palavras que você lê o texto, você compreende, mas se você lê 10 vezes, você consegue tirar lições diferentes das 10 vezes, porque tem muita lição nas entrelinhas.
porque ele sabia que aquele povo naquela época não tinha como compreender. Mas haveria um momento em que, quando chegasse o Consolador prometido, teria condições de codificar aquilo tudo. Quem que ajudaria nesse momento? O Espírito de verdade. Então, que seria a terceira revelação, o Espírito de verdade. Então, vamos continuar lendo aqui. Eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós, dentro de cada um de nós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, ele vai retomar as lições do Cristo e vai ensinar com mais profundidade, com uma visão com a visão do Espírito, né? Então, assim, começamos a perceber que existe um mundo espiritual, que é esse que não dá para ver. Nós não conseguimos ver, mas nós sentimos. O Espírito Santo mora dentro da gente. E é isso que a gente não pode esquecer. O Espiritismo, ele veio num momento em que a espiritualidade, as manifestações dos Espíritos estavam em todos os lugares. E aí, Kardec, vendo todas aquelas manifestações num lugar, no outro, às vezes até em festas, em bares, em residências, comunicações com os espíritos, o que era aquilo? Kardec, que era um cientista, ele foi da maneira científica que ele conhecia, foi atrás do que estava acontecendo realmente. Com pesquisa, perguntas e respostas, começou a entrar em contato com a espiritualidade através dos médiuns sérios, e ele começou a codificar toda a doutrina espírita. Aí as coisas ficaram um pouco mais claras para todo mundo. Por quê? Porque aí nós começamos a perceber a bondade de Deus. Nós começamos a perceber que, como eu já falei, Deus não castiga. Somos nós é que temos a necessidade de rever tudo aquilo que cometemos de erros e de enganos em vidas passadas. Então, por que uma criança nasce num lar tão miserável, tão pobre, com tantas privações, enquanto uma outra criança nasce num lar cheio de amor, cheio de conforto? Por que essa diferença? Deus faz diferença de uma criatura e outra? Que pecado que essas crianças poderiam ter nesta vida, se acabaram de chegar? Não é? Então, se a gente não entender que existe a reencarnação, outras vidas passadas, outras dívidas, a gente começa a duvidar de Deus. Então, o Espiritismo ele trouxe para nós uma nova visão. Aí você retoma as lições do Cristo e entende de uma forma muito mais clara. Porém, ainda hoje existem aqueles que leem, que veem e não enxergam, ouvem, mas não escutam. Por quê? Porque se prende somente à palavra e não entende o que tem a mais. O Espiritismo traz isso para a gente e isso nos consola muito. Então, se eu nasci pobre, numa família muito pobre, talvez até tenha sido abandonado por conta da miséria, né? Cresci num orfanato. Se eu tenho lá no futuro uma explicação de que talvez eu precisasse ter nascido com essas condições, porque em outras vidas eu não soube dar valor para tudo que eu tive, então começa as coisas a fazer um pouco mais sentido. E Deus, como Ele é muito misericordioso com seus filhos, Ele não cobra exatamente aquilo que você fez. Sempre existe a misericórdia divina. Então, quando Ele percebe que um filho já entendeu, já compreendeu e vivenciou aquela situação que ele tinha que aprender, Ele passa
deixa a pessoa seguir adiante. Então, às vezes, a criança que foi abandonada, sofreu tudo isso, ela vai ter lá na frente uma oportunidade de uma adoção, um lar feliz, né? Vai ter o amor que ela precisaria. Então, ela vai começar a dar mais valor. Como é bom ter uma família, como é bom ser amado, né? Como é bom ter uma comida, porém simples, mas uma comida na mesa todos os dias. Como é bom! Então, esse espírito encarnado, desperto, talvez não se lembre do que ele passou na outra vida, mas quando ele está dormindo, quando ele está só em espírito mesmo, ele sabe, o espírito dele sabe que ele está passando por um aprendizado. Então, basta a gente se movimentar, porque depende da gente, esse movimento de ir atrás, tentar compreender. Não adianta você ficar reclamando da sua vida. Eu não tenho sorte, por que eu luto, não consigo? Por quê? Quando você começa a se analisar e começa a entender que existem outras vidas, você fala, opa, peraí, se eu estou sofrendo muito, é porque eu tive que passar por muitas provas. Por quê? Porque as minhas dívidas talvez fossem muito grandes. Mas se eu estou passando por elas hoje, é porque eu tenho condições de superá-las. Então, o que é que você tem que fazer para superar? Resignação. É você se colocar à disposição. Ok, meu Deus, se eu tenho que aprender, se eu tenho que passar por isso, se eu tenho que passar por essa dor, por essa perda tão grande, então me dê forças. E aí você vai receber, vai começar a perceber que você vai ser acolhido. Talvez, vamos, por exemplo, numa perda tão grande quanto a que eu falei para vocês, alguns momentos, por mais resignação que a gente tenha, por mais entendimento que a gente tenha, ainda assim, o que dói demais é saudades. Chegam alguns momentos, algumas situações que dói demais. E aí você pensa, meu Deus, me dê forças, né? Se eu sei que eu sou um espírito e a pessoa que desencarnou e que eu amo tanto também é um espírito, então me dê forças para suportar até o momento do nosso encontro na espiritualidade. E como eu falei, Deus é tão misericordioso que às vezes esse encontro ele é realizado sem você ter que desencarnar, em sonho. Sabe aqueles sonhos que são tão reais que você fala, nossa, parecia verdade, parecia que eu estava acordado e eu encontrei com aquela pessoa e abracei e senti uma alegria, aí você acorda refeito, aí você fala, nossa, minha saudade amenizou, eu estou mais tranquilo. Por quê? Porque Deus permitiu esse encontro. Porque Ele é amor e é misericordioso. Mas para esse encontro acontecer, tanto o espírito que desencarnou quanto a pessoa que ficou aqui, os dois têm que estar em equilíbrio. Por isso que a gente sempre fala para as pessoas, tenha fé. E aí vai existir um momento do luto, um momento mais crítico, existe sim. Pode chorar? Deve. Porque se a pessoa não chora, ela fica doente, não deve chorar, deve extravasar aquela dor toda, mas em algum momento tem que se deixar ser tocada e entender que tudo é por um bem maior. Se você conseguir se equilibrar a ponto de até conseguir ajudar o espírito a se equilibrar também, porque esse sofrimento é mútuo de um lado do outro, quando um começa a se equilibrar, o outro automaticamente vai ficando melhor também. E aí sim pode acontecer esses encontros. Então assim, o Consolador prometido, ele só traz para a gente benefícios, mas depende muito da nossa boa vontade. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é matar aquele nosso orgulho de achar que qualquer um pode sofrer menos a gente,
que de repente um problema de família grave, como drogas, como outras coisas desse tipo, só vai acontecer na família do outro, na minha não, porque eu não permito. Só que isso muitas vezes não depende de você. E aí o seu orgulho faz com que você sofra, não pelo ente, pela pessoa que está passando por aquilo, mas você sofre pelo seu orgulho. O que vão pensar de mim? Né? O que vão falar de mim? Quando você perde todo o dinheiro que você ganhou na sua vida, você vai pensar o quê? O sofrimento é porque você perdeu tudo e vai passar por privações? Ou é porque as pessoas vão saber que agora você não tem mais nada? A gente tem que pensar nisso. E muitas vezes o orgulho é o que mais traz sofrimento para a gente. E quando a gente começa a entender o que é a vida do Espírito, que somos um Espírito, que estamos aqui por um flash diante da eternidade, a gente começa a entender que tudo faz sentido. E que tudo bem, perder tudo, lá na frente eu consigo, posso ganhar tudo outra vez através do meu trabalho, ou não, eu posso ser feliz com muito menos. E ainda posso dar exemplo para aquelas pessoas que de repente, ficam de olho para ver se você vai cair ou não. Eu falo, não vou cair não, por quê? Porque eu tenho fé em Deus, porque eu sou resignada. E eu entendo que Deus sabe o que faz. Ele tira daqui, muitas vezes, a fortuna de uma família para dar para outra. Por quê? Porque essa família já sabe o que é ter bastante, agora ele vai saber o que é não ter tanto. E vai entregar para o outro que estava passando por uma miséria durante muito tempo. E que tem merecimento. E o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe o porquê de sofrer, não é? Quando a gente entende, você para de sofrer. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, o conhecimento das coisas, que faz com que o homem saiba de onde vem e para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Então, o Espiritismo traz para a gente esse alento, esse conforto, esse consolo. Então, que todos nós tenhamos a humildade de aceitar as nossas provas e que a gente consiga sempre fazer bom proveito de todos os nossos desafios, para que possamos sair daqui muito melhor do que quando chegamos, para quando a gente for reencarnar novamente, quem sabe a gente consiga reencarnar num planeta de regeneração, não é? Que é o que todo bom espírita preza. Ou que possamos voltar, mas com uma bagagem melhor, para ajudar e para crescer um pouco mais. Tenhamos coragem e fé. Até mais.